Hoje, 10 de março, é a lembrança da vida de Harriet Tubman. Você já ouviu falar dela? Pra gente que é brasileiro é um pouco difícil pronunciar o nome dela. Harriet Tubman. Ela nasceu no século XIX, era uma norte-americana, negra, foi escrava e conseguiu fugir da fazenda onde ela era escravizada. E a partir da sua leitura da Bíblia, Harriet Tubman entendeu que a escravidão é algo errado. Pregadores evangélicos brancos naquela época diziam que os escravos deveriam aceitar a sua condição, que a escravatura é vontade de Deus, então deveriam se conformar com isso. Mas ela entendeu de maneira diferente. A sua leitura da Bíblia, então, a levou a ter atitudes concretas em relação a pessoas na situação na qual ela estiver. Ela nasceu como escrava. E a sua biografia nos conta que quando criança ela foi espancada, mais de uma vez até. Então ela orava e pedia a Deus que a libertasse daquela situação. Quando surgiu a oportunidade para fugir, ela fugiu. E o que ela fez depois? Ajudou outros escravos a fugirem também. E fez isso durante alguns anos. E a sua biografia relata que ela conseguiu, foi bem sucedida em ajudar na libertação de quase 1000 escravos. Ela e outras pessoas que ajudavam, outros ex-escravos e alguns brancos que eram contra a instituição da escravatura nos Estados Unidos daquele tempo. E eles faziam isso por intermédio de uma rede que ficou conhecida como ferrovia subterrânea, Underground Railroad em inglês, que não era nem ferrovia e nem subterrânea. Essa foi a nomenclatura que foi dada, porque naquele tempo não tinha, evidentemente, tecnologia para a construção do metrô, né? Claro que não. Mas esse nome foi dado porque era uma rede, literalmente, de apoio, em que pessoas ajudavam a, entre aspas, desaparecer escravos que estavam fugindo da escravidão, e muitos eram levados para o Canadá, que na época não tinha, aliás, o Canadá não teve a instituição da escravatura em nenhum momento da sua história. E Harriet Tubman, pelo seu trabalho de ajudar escravos a escaparem, a fugirem da instituição da escravidão, ela recebeu um apelido curioso. Ela foi apelidada de Moisés. E eu me lembro de quando eu era adolescente ainda, passou na Rede Globo uma série chamada A Mulher Chamada Moisés. A vida de Harriet Tubman. Falei que é difícil pronunciar o nome dela, Tubman. E ela teve realmente em sua vida algumas passagens literalmente dignas de filme. Algumas passagens dignas de uma história de aventura realmente, ao longo da sua vida. O seu compromisso de fé cristã a levou a lutar pela libertação de irmãos e irmãs negros e negras que viviam na escravidão nos Estados Unidos naquele momento. E proprietários de fazendas de escravos, que tinham escravos naquela época, colocaram uma recompensa para quem a capturasse, e uma recompensa que para os valores da época, e para os valores de hoje também, muito alta. Uma recompensa muito alta. Na época, a recompensa era de $40 mil. Isso hoje seria bastante dinheiro, hoje seria muito. E dizem os historiadores, os economistas, que $40 mil em meados aí do século XIX, convertidos em valores de hoje, né, por conta da inflação desde lá até hoje, daria a conta de coisa de $5 milhões, ou seja, algo astronômico, uma conta muito alta. Isso mostra que, para aqueles donos de fazendas que tinham escravos e que eram contra a abolição da escravatura, Harriet Tubman era uma mulher muito perigosa. Assim eles a consideravam.
mas outros a consideravam como uma mulher enviada de Deus, uma mulher que, pela sua leitura da Bíblia, entendeu que a escravidão é algo errado, pecaminoso, algo que Deus não aceita. Não é essa a história do Êxodo na Bíblia? Uma das histórias mais famosas de todas, mais conhecidas de todas, a história do Êxodo, que vai ser uma base para a gente poder entender mais tarde o sacrifício de Jesus na cruz. A redenção que Jesus operou na cruz é interpretada pelo apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, à luz do Êxodo. O Êxodo é a chave de leitura do apóstolo Paulo para entender a redenção obtida por Jesus na cruz, para aqueles que creem, para aqueles que se comprometem com o seguimento de Jesus. Alguns estudiosos, alguns especialistas nos trazem uma informação assustadora e altamente preocupante. A informação é que no mundo hoje calcula-se, muito difícil saber com exatidão precisa, mas calcula-se que há hoje, 2025, cerca de 40 milhões de pessoas ao redor do planeta vivendo em condições de escravidão. Não é de se admirar. De vez em quando a gente vê uma notícia que no Brasil a Polícia Federal consegue estourar um cativeiro, por exemplo, de bolivianos trabalhando em condições análogas à escravidão em uma confecção, uma loja de roupas em São Paulo, maior cidade do país. Ou então de fazendeiros que mantêm escravos em grandes latifúndios, em estados, por exemplo, da região amazônica, como o Pará. Isso aqui no Brasil, sem falar em quantos outros países em que há pessoas, homens e mulheres, que ainda vivem uma situação de escravidão. Há agências de inspiração cristã que lutam para denunciar e combater o tráfico de pessoas. E alguns especialistas dizem também que o tráfico de seres humanos, hoje, é um dos mais lucrativos, um lucro perverso, claro, um lucro diabólico, que leva a pessoas a lucrar pela venda e pela compra de seres humanos. Os especialistas nos informam que os 3 tráficos mais lucrativos de todos, o de armas de fogo, o de drogas e o de seres humanos. Como cristãos, nesse dia que lembra a morte e, consequentemente, a vida de Harriet Tubman, nós somos gratos a Deus pela vida dela e por quantos a ajudaram, por quantos que entenderam que a escravidão é algo errado. E hoje pedimos a Deus que ajude essas entidades, essas agências que lutam no combate, na denúncia destas ações malignas que escravizam seres humanos, para que isso possa ter um fim. Graças a Deus pela vida de Harriet Tubman. Harriet Tubman presente. Esse conteúdo faz algum sentido para você? Então vai logo já clicando uma vez na mãozinha do joinha, se faz, se a sua resposta é um sim. E o que você pensa a respeito? Compartilhe aí suas impressões, seus pensamentos. Coloque aí nos comentários. Ajude a compartilhar esse conteúdo. Inscreva-se aqui no Fé e Café. E se você já se inscreveu, eu tenho gratidão sincera e verdadeira a você.